falar que a organização sindical foi muito estratégica e é muito estratégico para as mulheres organizadas e aquelas que nós temos que organizar e capturar nesse contexto de disputa de classes e de desconstrução do machismo. Saudar aqui minha querida, maravilhosa Ana Pri e falar, claro, a todas as militantes aqui presentes, de representações de mandatos, mandatas, sindicatos e associações, enfim, e afins, para discutir o debate da construção importante que a gente tem pela frente. Pessoal, é impossível nós pensarmos esta marcha sem olharmos para trás no retrovisor da história. Eu quero afirmar aqui, talvez em espaços mistos, eu não fale com tanta assertividade do que nós, mulheres, construímos no último ciclo, mas é muito importante posicionar as mulheres neste lugar. Foram as mulheres que fizeram a defesa inquestionável, inabalável da presidenta, da então presidenta Dilma Rousseff. Lembro bem que nesta marcha de 2015, Ana, existia um esvaziamento político da presidenta, inclusive no celeiro no campo da esquerda. Ela vivia um contexto de isolamento político muito claro nas forças hegemônicas, não só do Partido dos Trabalhadores, mas na esquerda como campo. Eu não quero aqui falar do passado, mas eu gosto de repassar, escurecer alguns momentos que vivemos, porque determinados setores da esquerda negaram a presidenta Dilma e, inclusive, afirmaram que não era golpe, que não era bem assim, que exagero dessas mulheres que estão marchando em Brasília. Vamos lembrar bem, as companheiras que foram àquela marcha estiveram presentes e nós não éramos a ampla maioria do espectro político hegemônico na esquerda. Pois bem, estivemos corretíssimas na nossa avaliação, estivemos corretíssimas numa avaliação que foi independente dos desacertos políticos, independente das nossas questões sobre a política econômica, sobre o regime fiscal, sobre o andamento do então governo de Dilma Rousseff, existia uma luta clara entre o fascismo, o obscurantismo, o golpismo, que associava e aglutinava cada vez mais setores da sociedade, e era muito importante nós marcarmos posição ao redor da figura de Dilma Rousseff, que foi gigante no processo de manter a esquerda na esquerda, no lugar da resistência e da luta. Na marcha de 2019, nós tivemos um outro movimento estratégico muito importante, que foi a discussão de que Bolsonaro não nos representaria. Existia, inclusive, uma formulação, não gosto de falar dos natimortos, vou falar o nome aqui, vocês vão lembrar logo do Ciro Gomes, que vocalizava uma história, veja, muito importante a gente falar dessa história recente aí. Vocalizou e teve a coragem, tá gravando, meu Deus do céu. Fica chateado comigo não, Ciro, mas olha, foi uma briga de foice nas redes sociais, da uma criança pedetista que chamou com os rosinhas, não sei se vocês lembram que tinha uma rosinha, um roseral digital, que era cirista. E tinha-se uma discussão de que a esquerda devia fazer uma oposição contemporizadora, uma oposição propositiva, e que nós não deveríamos simplesmente fazer a defesa do PT, fazer a defesa do Lula, fazer a defesa de Dilma, que havia sido impeachmentada pelos seus próprios erros e não pela conjuntura do fascismo, e por aí vai. E mais uma vez as mulheres foram muito vitoriosas em se posicionar e dizer notoriamente: fora Bolsonaro, não passarão, Bolsonaro fascista, foi golpe, e nós estávamos, ele não, e nós estávamos corretíssimas. Nós víamos desta avaliação no período eleitoral, nós fizemos o tal do ele não, que inclusive foi muito questionado por diversos setores, mas o ele não gerou o segundo turno, o respiro da luta, o respiro da afirmação, o respiro de dizer o seguinte: olha, tem um campo aqui, tem um Brasil que não necessariamente é de esquerda, mas que não é fascista. Isso foi fundamental para a construção que fez com que a gente ampliasse na próxima quadra
para um povo que se sentiu enganado, que compreendeu que foi enganado, que foi vítima, assim, de um golpe. E nós angariamos mentes, vozes, recursos e corações a partir das mulheres. Foram as mulheres que construíram o resultado eleitoral de 22. Quem não entendeu isso perdeu o lado e o lastro da história. As mulheres foram as primeiras a entender o feminicídio, a entender o ódio e a misoginia política, institucional, doméstica, nos seus lares, na sua vizinhança, no seu trabalho. As mulheres compreenderam que elas estavam sendo estupradas, ou concretamente, ou teoricamente, do ponto de vista da construção desta democracia fascista que se estabeleceu, dessa não democracia fascista que se estabeleceu no Brasil durante os anos de Jair Messias Bolsonaro. As mulheres compreenderam que existia, por princípio, algo muito maior do que simplesmente marcar um lado da história, marcar uma posição, mas havia a necessidade de se recompor a democracia brasileira e que a liderança maior, capaz de se estruturar no seio da sociedade, na boca do povo, no dia a dia da nação, era o Luiz Inácio Lula da Silva. Nós saímos na frente. Nós, mais uma vez, demos o tom da reconstrução brasileira. E eu digo mais, que é a terceira marcha aí, nesse nosso caso de historiografar as marchas e essas importâncias que as mulheres trazem. O que é que a gente vai fazer nessa tal dessa marcha desse 2023? A carta, os 13 pontos lançados ontem e reforçados em grande medida pelos nossos ministros e ministras, e eu quero pincelar aqui talvez as falas de Paulo Teixeira e Marina Silva, para a gente falar muito bem do que é esse Brasil, do que é essa democracia brasileira que a marcha vai defender, porque vejam, nós temos uma grande liderança, um grande quadro político aliado, que é o Luiz Inácio, mas a disputa de ideias e a disputa de país que precisa ser estabelecida no Brasil está em construção. Como nós vamos capturar as mulheres ribeirinhas, as quilombolas, as indecisas, as mulheres do Brasil Grande que foram enganadas pelo milicianato da fé, que a essa hora e a essa altura estão sendo enganadas por algum miliciano em algum território brasileiro, que estão capturadas pela possibilidade, inclusive, de viver livres. Existe uma necessidade de nós afirmarmos, portanto, as liberdades das mulheres. E é preciso falar no plural, porque essa liberdade, ela é de raça, ela é de gênero, ela é no trabalho, ela é no âmbito público e ela é no âmbito privado. É preciso botar a colher novamente nas vidas pessoais das mulheres. Nós deixamos de falar isso por conta do medo de enfrentar o fascismo e os estupradores milicianos que o fascismo contribuiu a produzir e a construir. Nós precisamos enfrentar isso, que existe uma pandemia de ódio às mulheres e uma pandemia de estupro em curso nesse país. A violência sexual e a violência doméstica são uma realidade que não mais se encaixa, por exemplo, no antigo modelo da Casa da Mulher Brasileira. A nossa capilaridade na defesa inquestionável das mulheres precisa ser ampliada, precisa ser radicalizada. Ela precisa ser pauta no SUS. E viva as deusas e orixás que nós temos uma ministra da Saúde, mulher, que compreende o que é a denúncia da violência sexual, da violência reprodutiva, da violência contra as mulheres. No outro cenário, a vida. Lula ganha o 2003, há 20 anos atrás, no combate à fome. Ele vocaliza isso. Ele escolhe uma desigualdade que unifica o povo brasileiro. 20 anos depois, ele coloca as desigualdades no plural. Ele coloca na rampa da sua posse a pluralidade de enfrentamento a essas desigualdades. Isso não é menor, isso não é apenas um simbólico. Ele admite, o homem cis, hétero, nordestino, admite finalmente que há desigualdades no plural.
e que são diversas, de diferentes espectros e de diferentes formas. As mulheres já vocalizavam isso, nós temos que radicalizar essa discussão. Nós somos diversas, companheiradas. Então nós temos que enfrentar a discussão das mulheres brancas e das mulheres negras, a discussão das mulheres cis e trans. Nós precisamos marchar juntas. Já marchamos muito divididas. E é preciso enfrentar a necessidade das colunas das nossas pluralidades. É preciso dar uma cara de Marcha das Margaridas muito parecida com uma marcha das mulheres negras ou com uma marcha do orgulho LGBTQIA+. É preciso misturar e horizontalizar as nossas pautas. No outro sentido, é preciso disputar o que é esta vida, o que é este bem viver. E isso nós ainda não nos apropriamos bem do que falam as mulheres do campo e da floresta, do que falam as mulheres quilombolas e ribeirinhas. Nós ainda não nos entranhamos com o que essas mulheres falam e vivem. Porque nós não compreendemos, por exemplo, que nós comemos mal nos centros urbanos. Uma jovem negra de favela de 20 anos é capaz de viver toda a sua vida sem comer nenhuma hortaliça. Nós não falamos do nutricídio. Nós falamos e aprendemos da fome, mas nós não falamos do nutricídio, que faz com que a nossa juventude adoeça mentalmente, sofra depressiva. É importante falar da saúde mental, do adoecimento mental que a nossa juventude de periferia e dos grandes centros urbanos vive. Arrancaram o nosso verde com o propósito de diminuir a nossa qualidade de vida. A nossa soberania alimentar está diretamente ligada à superurbanização das cidades. Os grandes centros urbanos massacram as mulheres. E principalmente, por óbvio, as mulheres negras, as mulheres periféricas e as mulheres de favela. No auge disso, é preciso de novo, e aí eu vou reivindicar as sindicalistas e vou encerrar minha fala aqui, louvando os esforços daquelas que seguem os passos de Margarida Alves. É preciso enfrentar a palavra trabalho. É preciso enfrentar que o capitalismo nega o trabalho porque ele quer excluir, arruinar, matar o excedente. A luta anticapitalista hoje virou a tal necropolítica, o tal genocídio da população, essas palavras difíceis que eu fico com raiva que vocês falam e que ninguém entende nada lá na periferia da favela. É morte mesmo, o patrão mata. Temos que voltar a falar. O patronato mata. E o sindicato salva. Sabe umas coisas assim, as palavras de efeito? Nós não queremos qualquer trabalho. Nós queremos um trabalho que me permita a vida. Porque tem muita mulher trabalhadora aí, estoquista, trabalhadora doméstica, que se sujeita ao neoescravismo, que se sujeita à precarização, que acha que é uma empreendedora. E a gente não questionou isso, a gente falou para as artesãs que aquilo estava tudo bem, que não era para disputar muita coisa. É claro que os saberes circulares, a economia circular é fundamental. Mas o negócio, o bagulho de lidar contra o capitalismo precisa ser falado e discutido por nós. Tática de sobrevivência não é luta anticapitalista. Vocês, as senhoras, me perdoem. Então vamos para dentro das nossas empreendedoras, vamos para dentro das nossas artesãs falar isso. Elas precisam reverberar isso. E na chave final, o que a gente quer de Brasil? E aí tem um troço, tem comunista aí? Tem uma comunista? Tem umas comunistas aí? Porque o negócio é o seguinte, as comunistas estão na moda. Porque tem um negócio de falar... Quando a gente fala da soberania dos povos, e claro, a autodeterminação dos povos e a soberania dos povos é fundamental, nós precisamos traduzir um pouco isso sobre a soberania de Brasil que precisa ser estabelecida. E eu tô achando o Lula, o velhinho Lula, um cara. Porque ele diz o seguinte, Estados Unidos, peraí, não preciso falar com você agora não, porque eu tenho a China, eu tenho a América Latina,
Eu tenho um projeto de tecnologia aqui que não precisa passar por você. Não quer me vender esse negócio desses novos celulares que não tem material cancerígeno e material ambientalmente incorreto? Correto? Tudo bem, eu vou catar outro lugar, outro país para me vender. Eu quero produzir aqui, eu quero produzir no meu país. Então é fundamental nós falarmos de norte global, das nações e dos países do capital e do sul global. Temos que falar de Latinoamérica de novo com força vera. Teve gente que ficou achando estranho esse negócio de Venezuela vir aqui, que eu sei que foi boi na sala, que todo mundo ficou assim, achou indiscreto, não precisava, Mia Faria Lima, o que vai dizer? O Haddad vai ficar chateado porque tem um arcabouço fiscal para votar. Porque eu sei que vocês ficam preocupadas com o negócio de Congresso. Mas não podemos, na rua, nas lutas e no chão do nosso dia a dia, abrir mão da luta contra a hegemônica e contra o capital. As mulheres são contra o capital. E aí, se não tiver um negócio de abaixa o oligopólio do alimento, se não tiver, as mulheres são anticapitalistas, vocês não me chamem para a próxima marcha, que eu vou ficar injuriada com vocês. As mulheres falam de vida, as mulheres falam de justiça, as mulheres falam de um bem viver e de um modelo de planeta, de cidade, de floresta que as comporte. Então, portanto, as mulheres estão na vanguarda de futuro, estão na vanguarda da construção dos projetos de vida e de sociedade e podem sim falar o que incomoda, falar o que é contraditório na democracia pequena burguesa que nós estamos limitadas e confinadas. Porque foi a petulância das mulheres e a vanguarda das mulheres que reconstruiu esse país. Avante, Margaridas, tudo nosso.